Abra sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, amém? Diz assim a Bíblia: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia, essa é a palavra do Senhor, irmãos. Quando Paulo, irmãos, escreve essa carta, que talvez essa carta ela seja mais pessoal do apóstolo, porque aqui o apóstolo Paulo ele defende seu apostolado. Aqui na igreja de Corinto, alguns falsos apóstolos, falsos mestres haviam se infiltrado aqui nessa igreja e não reconheciam a autoridade do apóstolo Paulo como apóstolo verdadeiro. Falava que o apóstolo Paulo não era um homem de Deus de fato, como é. Falaram que o apóstolo Paulo não tinha credenciais. Falavam que o apóstolo Paulo não tinha experiências com Deus. Então não consideravam o apóstolo Paulo como um homem de Deus, enviado por Deus como apóstolo verdadeiro. E a gente percebe com isso, irmãos, que a princípio, Paulo, o apóstolo, ele havia se mostrado relutante em falar das suas experiências. Mas aqui, pelo texto, a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele acha necessário falar um pouco do que ele experimentou em Deus para resolver essa questão. E na verdade, irmãos, o texto que você leu comigo, lendo o texto, a gente percebe que Paulo evita falar dele mesmo e exaltar a si mesmo, tanto que ele usa a terceira pessoa do singular, aqui, em vez da primeira. E na verdade, irmãos, quem conhece o apóstolo Paulo? Nós conhecemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é homem de Deus. O apóstolo Paulo foi encontrado de Deus. O apóstolo Paulo tem vida com Deus. Paulo, que antes era um perseguidor da igreja, perseguia os cristãos. Paulo, que antes buscava os cristãos e prendia os cristãos, um dia esse homem foi encontrado por Deus. Um dia esse homem foi restaurado por Deus. Um dia Deus fez que esse homem nascesse de novo, teve o coração transformado, foi restaurado. Um dia esse homem passou a viver, e não era mais ele quem vive, mas Cristo começou e passou a viver nele. A partir desse momento, as coisas se fizeram novas na vida do apóstolo Paulo. Foi assim na sua vida, irmãos? Foi assim na sua vida, irmãos? Foi assim na minha vida. Estava morto, assim como o apóstolo Paulo estava. Deus transformou a nossa vida, mudou a nossa história a partir desse momento, novas motivações, a partir desse momento, nova disposição para viver, a partir desse momento, as nossas relações, elas mudam. Esse homem que um dia, irmãos, perseguia os cristãos, passou a ser uma referência para aqueles que um dia ele perseguiu.
O apóstolo Paulo, irmãos, tem uma grande contribuição na nossa fé. Ele escreveu Romanos, 1º ao 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Colossenses. Paulo escreveu as 2 cartas a Timóteo, Paulo escreveu a Tito, Paulo escreveu a Filemão, tinha experiências com Deus. Olha só, irmãos, era perseguidor, mas foi encontrado por Deus e hoje é uma referência para mim, é uma referência para você também. Fundou igrejas, pregou o evangelho, irmãos, fez tudo isso. Mas a vida do apóstolo Paulo, falando assim, parece que foi linda. Foi linda, irmãos? Foi linda para a glória de Deus, mas foi difícil, irmãos. Paulo passou dificuldades. Não foi fácil ter experiências com Deus. Não foi fácil e simples para o apóstolo Paulo desfrutar da vontade de Deus, irmãos. Paulo passou por várias provações. E é interessante, irmãos, que nós percebemos, na vida comum, o homem primeiro, se você tiver uma prova para fazer daqui uma semana, o que você vai fazer hoje? Estudar, irmãos. Prestar concurso, o que você vai fazer hoje? Estudar. Mas parece, meu irmão, que a vida com Deus e na vida com Deus parece que é ao contrário. Primeiro você faz a prova ou passa pela prova, depois você aprende. Primeiro você tem uma vida com Deus, é moldado por Deus, passa pela prova, pela dificuldade e depois você aprende de Deus. Você amadurece em Deus, irmãos. Você cresce em Deus. Tanto que Tiago foi enfático em dizer: tende por motivo de grande alegria o fato por passares por diversas provações. Porque a prova dessa sua fé aí, ela produz perseverança, não é à toa. A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, irmãos, ela deve ter ação completa, a fim de que você seja íntegro e maduro. Passando pela prova, você é amadurecido. Passando pela prova, irmãos, você é forjado por Deus. Passando pela prova, você conhece mais a Deus. Amém, irmãos? A dificuldade, a dor, a luta, as suas experiências, difíceis ou não são em vão. Deus tem um plano, Deus tem um propósito na nossa vida. Ele olha para mim, Ele olha para você. Ele caminha com você, Ele caminha comigo. C.S. Lewis, irmãos, tem uma frase que ele diz que Deus sussurra em nossos ouvidos nos momentos que nós temos nessa vida de prazer. Mas Deus, Ele grita em nossos ouvidos no meio da dor, no meio da angústia. Quem experimentou mais de Deus na aflição, irmãos? Quem conheceu mais a Deus, irmãos, no dia da tempestade, irmãos? Quem experimentou mais de Deus ali na tristeza, no sofrimento? Muitas vezes em um lugar, em uma posição que ninguém ali te enxergava, mas Ele te enxerga e sabe o que Ele faz com você, irmãos. Ele faz isso comigo, Ele faz isso com você, fez isso com o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele aprendeu muito de Deus em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo, irmãos, foi perseguido em Damasco. O apóstolo Paulo foi rejeitado em Jerusalém. O apóstolo Paulo, olhando, o trajeto dele com Deus, foi esquecido em Tarso. Foi apedrejado em Listra. O apóstolo Paulo, irmãos, foi assaltado e preso em Filipos. Esse mesmo apóstolo Paulo que Deus o chamou, que Deus o resgatou, que teve experiências com Deus, foi escorraçado de Tessalônica, foi enxotado de Bereia. Esse foi o apóstolo Paulo que você e eu somos tão abençoados por ele. Esse apóstolo Paulo foi chamado de tagarela em Atenas. Esse mesmo apóstolo Paulo foi chamado de impostor na cidade de Corinto. Esse mesmo apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, enfrentou feras em Éfeso. Esse apóstolo Paulo, um dia, irmãos, em uma viagem para Roma, foi atingido por uma tempestade. E quando chegou em Malta, tô tranquilo, tá legal, foi picado por uma cobra. Esse foi o apóstolo Paulo, irmãos. E passou tudo isso por quê? Porque o diabo estava ali conduzindo a situação, não. Conduzido por Deus, irmãos. Temendo a Deus, irmãos. Andando ali, sendo cheio do Espírito Santo. Escrevendo cartas ali, irmãos. A carta dele aos Efésios, no capítulo 3, ele fala que ele recebeu uma revelação tão grandiosa, um mistério que não tinha sido concedido a ninguém, mas estava sendo concedido ao apóstolo Paulo, e hoje tem você e a mim para ler, irmão. Na prisão, sendo escorraçado, irmãos. Passando por dificuldades, irmãos. Paulo mostra para nós, na história dele com Deus, que a glória na vida do cristão, muitas vezes, irmãos, nem sempre, mas muitas vezes, é temperada com sofrimento. A glória na vida do cristão, muitas vezes, irmãos, é misturada com sofrimento.
aqui tem dor, aqui tem luta, aqui tem dificuldade, aqui tem aflição, aqui tem tempestade, mas aqui também tem presença de Deus, aqui também tem consolo de Deus, aqui também tem refrigério de Deus, aqui também tem paz que excede todo entendimento, aqui também tem amor que excede todo contentamento, irmãos. Percebe que uma coisa na vida do crente não exclui a outra. Ao mesmo momento que o apóstolo Paulo passava por dor, ele experimentava mais de Deus. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo tenha sido afligido ali, ele tinha experiências com Deus. Pensa nisso, irmãos. Prova e vê que o Senhor, Ele é bom. Ele é bom, irmãos. E tudo coopera para o nosso bem, irmãos. E quando nós estamos andando aqui, meus irmãos, em meio à dor, em meio ao sofrimento, Deus vai na frente, irmão. Tem uma canção assim, né? Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, não é isso? Ele ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar, irmãos. Ele trabalha para você que nele confia, irmãos. Caminha com você de noite ou de dia. Por isso nós andamos aqui, irmãos, nós cantamos com muito louvor. Na dor, no sofrimento, na angústia. Porque ao mesmo tempo nós experimentamos da graça de Deus, do favor de Deus, do consolo de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele mostra isso para a gente. A graça do Senhor que de fato nos mantém de pé. E olha como aconteceu isso na vida do apóstolo Paulo, especialmente nessa passagem. No versículo 1, o texto diz: é necessário que eu continue, irmão, a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Como eu disse, os falsos mestres não consideravam o apóstolo Paulo. E não consideravam o apóstolo Paulo e também, ao mesmo tempo, procuravam glória para eles mesmos. Não consideravam o apóstolo Paulo, mas procuravam o reconhecimento e a glória dos homens. Esses falsos mestres, eles se gabavam daquilo que eles faziam, queriam a honra dos homens, queriam o reconhecimento dos homens, e eles estavam aqui. E é interessante, irmãos, quando nós pensamos sobre querer fazer todas as coisas com a motivação e a disposição de querer reconhecimento dos homens, que Jesus já havia nos orientado no seu Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Jesus nos ensinando, irmãos, nos orientando sobre algumas práticas. Ele diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, disse Jesus, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Ou seja, quando der esmola, quando você fizer isso, não anuncie com trombetas, a fim de que sejam honrados pelos outros. Quando vocês orarem, não orem com o objetivo de ser vistos pelos outros. Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, a fim de serem vistos pelos outros. Porque se assim fizer, você terá o aplauso das pessoas, mas só isso que você vai conseguir. Paulo, irmãos, por não procurar a honra dos homens, Deus se revelou a ele. Deus honrou o apóstolo Paulo. O Senhor deu a ele, no versículo que você leu comigo aí, visões e revelações, irmão. No dia da sua conversão, Paulo teve uma visão do Cristo glorificado. Paulo teve uma visão também, no seu caminhar com o Senhor, de Ananias ministrando a sua vida. Paulo teve uma visão também de Cristo, o chamando para anunciar o Evangelho à vista do apóstolo Paulo. Paulo teve uma visão, irmãos, também ao longo do seu ministério, como não vivia procurando ali ao olhar dos homens, irmãos, foi olhado por Deus, tinha visões de Deus. Deus, irmãos, chamava o apóstolo Paulo de ir para de um lugar para o outro, através de visões, ele fez isso. Deus dando visões a ele em meio às dificuldades do seu ministério na cidade de Corinto. Paulo, irmãos, foi preso em Jerusalém e encorajado por Deus, preso em Jerusalém, por meio de uma visão. Olha aí, irmãos, Deus dando visões e revelações ao apóstolo Paulo. Em outra ocasião, no meio de uma tempestade, irmãos, Paulo teve uma visão de um anjo, irmãos, que veio da parte de Deus, e esse anjo lhe garantiu ali que a sua viagem naquela tempestade, na sua viagem, todos sairiam salvos e vivos.
Paulo tendo experiências com Deus, irmãos, no meio da tempestade, irmãos, olha isso. Paulo experimentando Deus, tendo visão de anjo da parte de Deus, no meio de uma tempestade, no meio de um dia difícil, irmãos. E é muitas vezes isso que acontece conosco, irmãos. Deus revela a nós os prazeres da vida, na verdade, Deus revela a nós a todo tempo. Se quisermos enxergar, irmão, iremos enxergar a graça de Deus no nosso levantar, no fazer café, no prato que nós colocamos em nossa mesa, a graça de Deus ali, irmãos. Mas Deus se revela a nós não somente nesses ambientes. Deus se revela a nós, olha Paulo, no meio de uma tempestade, recebendo visão de anjo do Senhor. Não negligencie o tempo difícil da sua vida. Não negligencie essa dor. Não negligencie esse sofrimento. Não pense que Deus virou as costas e os olhos para você, irmãos. Olha a história do apóstolo Paulo. Teve experiência com Deus, na maioria delas, pelo que eu li aqui, só no dia difícil. Deus não estava com ele, não, irmãos. Deus estava guiando, Deus estava orientando, Deus estava direcionando, Deus estava dando visões, Deus estava se revelando a ele no dia mau, na dificuldade, na aflição, na angústia, irmãos. Perceba isso. Paulo vendo um anjo em meio de uma tempestade, tendo experiências com Deus. Não pense que Deus se esqueceu de você, irmãos. Na verdade, irmão, pode ser o tempo de mais experiências com Deus. O tempo da dor, o tempo da aflição, pode ser o tempo que você mais vai crescer no Senhor, irmãos. Como eu disse, Paulo, quando ele escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 3 mesmo, ele passa ali algumas orientações. Só que Paulo estava no seu escritório, numa escrivaninha com ar-condicionado. Estava, irmãos? Não, Paulo estava preso, irmãos. Escrevendo ali, irmãos, uma carta que hoje te abençoa. Escrevendo uma carta ali que hoje te encoraja da parte de Deus preso, irmãos. Como nós iremos entender hoje isso? Deus faz isso na dor, no sofrimento, se revelando a nós. Em tempos difíceis, se mostrando a nós. Tantas coisas o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, faz na minha, faz na sua e ainda fará. O apóstolo Paulo, então, ele conta uma experiência. Talvez seja a maior experiência que ele teve. No versículo 2, o texto diz, olha comigo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi do corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo teve a experiência aqui, irmãos, de ser levado ao céu. Sabe o que é interessante, irmãos? A ciência moderna, ela é capaz de levar o ser humano, né, ao céu de nuvens, né? Ou seja, o ser humano voar ali acima das nuvens. Por causa da ciência moderna, irmãos, o homem, o ser humano, ele é capaz de experimentar ali o céu dos corpos celestes, que é ali, está na lua. Mas o homem só é capaz de ir ao céu de Deus pelo auxílio de Deus. Nenhum, nada, nem ninguém tem mérito, ninguém pode levar ao homem conhecer mais a Deus se não for o próprio Deus. Experiência com Deus, irmão, se tem de Deus. Intimidade com Deus vem da parte do Espírito Santo de Deus, é Ele que nos faz, é Ele, irmãos. Não é a psicologia, não é a filosofia, irmãos. É o próprio Espírito Santo de Deus, aquele que nos fez nascer de novo, nos faz continuar nessa vida aqui, tendo experiências e crescendo no Senhor. Amém. Não mude a rota, continue firme, irmãos. Porque perceba aí comigo, irmãos. Paulo não andou querendo o privilégio dos homens, como nós vemos no contexto da carta, a honra dos homens, mas teve experiências com Deus. E perceba, lendo o texto aí no versículo que você leu comigo, Paulo guardou essa revelação, irmãos, por 14 anos. Quando Paulo fala abertamente sobre isso aqui, já havia passado 14 anos, e pelas contas, 14 anos antes de Paulo ter escrito essa carta, irmãos, foi no início do seu ministério. Paulo teve uma experiência com Deus no início do seu ministério. Depois, Paulo passou tantas coisas, foram tantas perseguições, foram tantas aflições. Paulo ficou preso, mas antes de passar por isso tudo, ele teve essa experiência com Deus, irmão. Intimidade com Deus nos fortalece. Intimidade com Deus, irmãos, nos encoraja.
Intimidade com Deus, irmãos, nos amadurece, irmãos. Paulo teve diversas experiências com o Senhor e teve essa que foi a maior de todas. Mas como Paulo não se preocupava com o reconhecimento humano, com os aplausos humanos, ele buscou de Deus, ele continuou firme em Deus. Tanto não procurava o reconhecimento humano, que embora tivesse essa experiência, embora tivesse passado por essa experiência com o Senhor, ele diz aí no versículo 5. Nesse homem me gloriarei, não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo só falou verdades aqui. Paulo não mentiu aqui quando ele relatou da sua experiência. Paulo estava sendo verdadeiro aqui, mas Paulo não queria chamar a atenção para si mesmo. A glória e a honra pela experiência é dada a Deus. O louvor é dado a Deus. Quando Paulo vai contar de uma experiência, ele toma esse cuidado. Porque, irmãos, a experiência que nós temos com Deus, a palavra que por meio do Espírito Santo nos conduz para a vida, tudo isso nós temos, nós oramos, nós fazemos e acontecemos por causa da graça de Deus. Não é pelo nosso currículo, não é pelo nosso saldo disponível na conta bancária, não é pelo nosso conselho, irmãos, é pela graça de Deus. Paulo toma esse cuidado, sendo o apóstolo Paulo, e fala, olha, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. Porém, eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então nós vemos a vida do apóstolo Paulo, tendo experiências com Deus. Deus revelando ao apóstolo Paulo. Deus levando a ele até o terceiro céu, irmãos. A gente consegue ver na vida do apóstolo Paulo sendo completamente conduzido por Deus, mesmo sendo preso, conduzido por Deus, açoitado, conduzido por Deus, sendo perseguido, conduzido por Deus. Paulo teve essa revelação que nós lemos, experimentou essa revelação de Deus e continua ainda assim tendo experiências com Deus, porque olha o versículo 7. O texto diz, para impedir, depois dessa experiência, depois de ter sido levado ao paraíso, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear ou para me atormentar, irmãos. Depois dessa experiência do apóstolo Paulo ter sido levado ao céu, Deus agora, irmãos, permite que Satanás, de alguma forma, atinja a sua vida, toque a sua vida, de modo a lhe causar grande sofrimento, de modo a lhe causar grande dano, irmãos. E esse sofrimento aqui, irmãos, ele é chamado de espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que é. Uns falam que é o problema na visão que o apóstolo tinha, outros falam que são as constantes perseguições. A gente não consegue fechar e saber o que é esse espinho na carne, que causava grande sofrimento ao apóstolo Paulo. Mas o fato é, irmãos, que Paulo recebeu esse espinho na carne. Paulo recebeu esse sofrimento aí, irmãos, o texto diz, para impedir que eu me exaltasse. Deus permitiu Paulo passar por esse sofrimento para guardar o apóstolo Paulo, irmãos. Deus permitiu que Paulo passasse por essa dor para guardá-lo de pecar, para blindar o apóstolo Paulo. Perceba isso, irmãos. Estou na dor, estou no sofrimento, estou na luta, talvez é Deus te guardando. Estou aqui passando por essa tempestade, talvez é Deus te guardando. Estou aqui passando por tudo isso, talvez é Deus te colocando ali, guardando o seu coração, te livrando daquilo que poderia ser pior, irmãos. Como que nós entendemos isso? Deus, irmãos, planos e projetos. Deus guardando, permitiu Paulo passar por esse espinho na carne. Percebe, irmãos, o sofrimento na vida de Paulo, que foi uma ação de Satanás permitida por Deus, foi para guardar o apóstolo Paulo do orgulho, foi para guardar o apóstolo Paulo da vaidade, foi para guardar o apóstolo Paulo da soberba. Ele teve experiências com Deus. Deus conhece o coração do humano. Pode ser o apóstolo Paulo, mas espere aí, deixa eu equilibrar o apóstolo Paulo. Receba, esse receba aqui nós não queremos não. Receba o espinho na carne.
guardar a pedagogia de Deus, ensino de Deus, irmãos. Guardando o apóstolo Paulo, irmãos. Guardando o apóstolo Paulo. É isso que ele fez com o apóstolo Paulo, é assim que ele faz conosco, irmãos. Mas ninguém gosta de sofrer, meus irmãos. Ninguém gosta de sofrer. Quando vier o sofrimento, vai fazer o quê? Orar. Senhor, tira de mim. Está doendo demais. Nós podemos fazer isso, amém, irmãos? Ninguém aqui está fazendo uma apologia ao sofrimento. Nós entendemos isso. Vamos orar, está doendo demais. Está difícil demais, Senhor. Está doendo demais. Foi isso que o apóstolo Paulo fez, olha o versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Está doendo, Senhor, tira de mim. Olha essa situação que eu estou passando aqui, é tribulação demais, é angústia demais, é dor demais. Eu não vejo ninguém passando por essa dor, só eu estou aqui servindo ao Senhor. Olha quantas igrejas eu plantei, não estou falando que o apóstolo Paulo falou isso não, estou falando que eu falaria talvez. Olha o que eu fiz para o Senhor. Olha as pessoas que eu estou discipulando, estou servindo na sua casa, Senhor. Pessoas estão sendo alcançadas por meio da minha pregação, plantei igreja, estou servindo. Olha esse sofrimento. Nenhuma resposta. Segunda vez, Senhor, estou clamando pelo Senhor aqui. Tem misericórdia da minha vida. Olha o meu sofrimento. Nenhuma resposta. Novamente, Paulo clamou ao Senhor. Olha para mim, Senhor. De joelhos e nenhuma resposta. E qual foi a resposta de Deus no versículo 9? Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus, irmãos. Graça é a provisão de Deus. Graça é tudo que precisamos. Quando precisamos, irmãos, Ele vem e nunca faltará, irmãos. A graça nunca faltará, irmãos. Pode faltar muitas coisas na nossa vida, mas a graça nunca faltará e é ela que de fato é capaz de nos sustentar e nos manter de pé. Minha graça é suficiente para você, irmãos. Perceba, se a graça de Deus foi suficiente para te salvar, e foi, não foi, irmãos? Foi suficiente para te fazer nascer de novo. Se a graça de Deus foi suficiente para transformar o seu coração, um coração de pedra, um coração orgulhoso, foi capaz de fato, fazer que o Espírito Santo habitasse em você, que dirá as outras coisas. Ela é capaz de sustentar você, de fortalecer você, de encorajar você, de manter você firme em meio às adversidades. É a graça de Deus. Se aperfeiçoa por meio das fraquezas. Irmãos, é difícil, não é fácil, mas muitas vezes Deus nos permite enfraquecer para que possamos receber da sua força, irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos, mas basta olhar para a nossa vida, basta olhar para os homens e mulheres de Deus no decorrer da história, basta voltar, olhar atrás e olhar a vida do apóstolo Paulo que nós estamos expondo aqui um pouco. Basta olhar para os nossos pais na fé, irmãos, na nossa caminhada com o Senhor. Muitas bênçãos que nós recebemos veio por meio, irmãos, de transformação e não de substituição, irmãos. Paulo clamou a Deus uma substituição. Quantos de nós clamamos a Deus, tira de mim, substitui isso, Senhor. E Ele nos moldou e nos transformou ali, irmãos. Nos moldou, nos forjou ali, irmãos. Às vezes você está clamando pelo Senhor e está sendo difícil até agora, mas Deus está trabalhando em você ali, irmãos. Deus está formando Jesus em você naquela situação. E quando você resiste, e quando você continua crendo, e quando você continua sendo temente ao Senhor, Ele vai caminhando com você com a mão poderosa dEle, te sustentando, te forjando. Irmão, não perde. Não perde. De duas uma, irmãos. Você pode clamar pelo sofrimento, ou Ele pode tirar, ou a graça dEle será suficiente. A gente vai orar. Ora por cura, a gente ora por doente, ora por tudo, irmãos. E clama pela vontade de Deus, que Ele possa ser misericordioso e curar. Mas se Ele não substituir, irmãos, Ele vai nos transformar ali, transformar o nosso coração ali, nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus, irmãos, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai, para nós. De antemão Ele nos fez, Ele nos predestinou para sermos conformados à imagem de Jesus. Esse é o plano final que Ele tem para mim e para você. E tudo, irmãos, é difícil, né? Tudo, às vezes eu não entendo, tudo coopera para o bem. Qual o bem? Ser conformado à imagem de Jesus. Como que isso, Senhor, está cooperando para o meu bem? Eu não sei. Talvez nunca entenderei.
Mas a Bíblia diz, eu creio. Amém? A Bíblia diz, nós cremos, irmãos. Nós andamos e somos fortalecidos, irmãos. Portanto, versículo 9, versículo 10, terminando. Me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Repousar aqui, irmãos, é abrir uma tenda. Repousar aqui, irmãos, o verbo, ele é habitar, irmãos. Como se o apóstolo Paulo estivesse falando que através do sofrimento nós podemos desfrutar do poder de Deus repousando em nós, que através do sofrimento nós podemos desfrutar do poder de Deus habitando em nós. Perceba, irmãos, o Espírito Santo já habita em nós, mas a Bíblia fala aqui que por meio desse sofrimento nós experimentamos do Cristo repousando em nós, habitando em nós, já habita. Mas, de alguma forma, nós experimentamos de uma melhor forma, de uma maior forma, no sofrimento, na dor, na angústia, somos capazes, habitando em nós, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, versículo 10, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, também nas necessidades, também nas perseguições, também nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É isso, irmãos. Para o mundo, irmãos, para o mundo, o forte é o que vence tudo. Para o mundo, irmãos, o forte é o mais rico. Para o mundo, irmãos, o forte é aquele que está acima de todos. Para o mundo, irmãos, o forte é o mais saudável, aquele que está por cima. Mas, me parece, pela lógica de Paulo, que é na hora que as nossas fraquezas se esgotam, que nós estamos sendo abalados por alguma situação, quando nós estamos com a boca no pó, irmãos, quando estamos fracos fisicamente, é nessa hora que somos fortes, porque não é por nós mesmos, mas é por aquele que habita em nós, por meio do seu Espírito, irmãos. Esse é o Evangelho. Contra a cultura, irmãos. Se opõe aos princípios do mundo. É o princípio do reino de Deus, irmãos. E graças a Deus e glória a Deus fomos inseridos nele, amém, irmãos? Fomos inseridos nele. Paulo, ele não foi vitorioso aqui pela substituição, como eu disse, mas foi vitorioso pela transformação. Paulo descobriu a suficiência da graça de Deus. Será que nós podemos orar? Senhor, me faça descobrir a suficiência do sagrado. Perigosa essa oração, hein? Me faça descobrir a suficiência da sua graça, irmãos. Imagina, irmãos. Olha a vida do apóstolo Paulo. A suficiência, ou descobrir a suficiência da graça de Deus, pode ser a coisa mais dolorosa da nossa vida, mas também a melhor coisa que um ser humano possa experimentar, suficiência da graça de Deus. Porque é ela que de fato nos sustenta, nos fortalece e está disponível a todos nós. Amém, irmãos? Por isso nós vamos romper em fé, não por nós mesmos, mas em fé. E essa graça só está disponível a nós porque alguém pagou um preço para que nós pudéssemos desfrutar. Alguém foi abandonado temporariamente naquela cruz para que você e eu nunca mais pudéssemos ser abandonados. Alguém foi rejeitado temporariamente naquela cruz para que você e eu pudéssemos desfrutar eternamente da graça de Deus. Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por Ele que nós estamos aqui. E hoje é o dia de ceiarmos, lembrarmos da morte do Senhor, que nos faz experimentar dessa graça, desse favor imerecido, que nos fortalece, que nos sustenta. Enquanto o louvor toca mais uma canção, eu vou pedir para passar os elementos da ceia. E quando você pegar os elementos da ceia, você pode ficar de pé no seu lugar e começar a falar com seu Pai Celestial nessa manhã. Momento entre você e o Senhor em nome de Jesus.